Então, pessoal, pela quarta vez, estou tentando gravar esse vídeo para vocês. Como é um conhecimento que eu quero passar muito para vocês, vamos lá. Nas outras vezes, deu pau no computador, microfone deu pau depois da gravação, mas enfim, vamos ver se agora vai. Esse vídeo ele trata de uma ferramenta que eu acho, imagino eu que a maioria de vocês não conhece, nunca utilizou e é própria nativa do Windows, né? Vocês podem fazer isso que eu vou mostrar aqui para vocês no Windows 7, no Windows 8, no 8.1, que é a criação de um HD virtual, de um disco virtual. Essa tecnologia se chama VHD, Virtual Hard Disk. Então, é bem fácil de fazer. E para que é útil isso? Se vocês quiserem, por exemplo, treinar a técnica de criar partição, de particionamento, que é dividir o HD em vários pedaços, geralmente isso é visto na disciplina de sistemas operacionais, e está com medo de fazer isso e tal, no próprio HD físico real, vocês podem criar um HD virtual e treinar essa técnica sem problema nenhum, sem nenhum risco de perda de dados. Mas existem outras utilidades, né? Como por exemplo transporte de dados, trabalho com máquina virtual, né? Então, para quem já usa máquina virtual e outras técnicas, conhece que é algo bem interessante de ser feito, né? Bem legal. Então, como isso é feito? Lá no ícone meu, no computador aqui, cliquem com o botão direito gerenciar. Tá? Não tem problema se vocês não têm o ícone computador na área de trabalho. No menu iniciar também, lá está ele, né? Computador, iniciar computador, botão direito gerenciar. Vai abrir o gerenciamento do computador, que é uma janela que possui vários recursos, tá? Entre elas gerenciamento de usuários, contas, agendador de tarefas. A gente vai clicar no gerenciamento de disco. Tá? É aqui que é feito inclusive as partições de HDs físicos reais no Windows. Tá? É uma ferramenta bem legal, bem interessante, bem fácil de usar. Quando a gente clica em gerenciamento de disco, ele demora um tempinho e depois ele vai exibir para a gente quais os HDs que a gente tem instalado, quais os discos e quais as partições. Bom, aqui no meu caso, eu tenho 3 HDs, cada um contendo 1 terabyte, sendo que um deles está particionado. Então eu vejo aqui no meu embaixo, uns tijolinhos aqui, disco 0, que seria meu primeiro HD, disco 1 e disco 2, tá? Ó, o primeiro HD de backup de 1 tera, o outro HD só de vídeos de 1 tera, e o meu outro HD, ele está dividido em 2 pedaços, está particionado entre arquivos e o sistema, que é o que contém o Windows aqui, tá? Então, digamos que eu queira criar aqui um quarto HD, né? No meu caso, no ícone computador, ele vai aparecer 4, né? Embora eu tenha 3 HDs, ele aparece 4 justamente por essa partição aqui, né? Que é um HD dividido em 2. Mas digamos que eu queira criar uma quinta partição, ou no caso, um quarto HD, tá? Virtual. Como é que eu faria? Basta clicar aqui em Ação, Criar VHD, Virtual Hard Disk. Tá? Ele vai pedir um local para a gente salvar esse disco virtual. Eu vou clicar em procurar e salvar na minha área de trabalho como HD virtual. Tá? Ele vai gerar um arquivo de extensão VHD. Tá? E esse arquivo vai conter então o meu HD virtual e todos os arquivos que vão conter, que ele vai também poder conter. Na verdade, esse HD virtual ele é exatamente igual a um HD físico. Vocês podem fazer exatamente as mesmas coisas. Colocar arquivo, até mesmo instalar sistemas inteiros nesse HD virtual. É possível, tá? E depois transportar para outro computador, inclusive. Depois de definir o local que eu vou salvar esse arquivo do HD virtual, eu posso escolher o tamanho para ele, tá? Em megabytes, gigabytes ou terabytes. O limite para o Windows 7 é até 2 terabytes, ele consegue criar um HD virtual de até 2 tera por disco virtual. Tá? No Windows 8 e o 8.1, esse tamanho expandiu para 16 terabytes. Então tem essa pequena diferença, só que daí no caso, quando ele for salvar o arquivo, ele salva com a extensão VHDX. Então é o VHDX do 8, Windows 8, que vai suportar HDs virtuais de 16 tera. Tá? E é exatamente a mesma forma de criar ele, só muda isso. Né? Então eu vou criar aqui um HD de, digamos, 500 megabytes. Tá? Poderia ser até 2 teras, né? Ou 2000 megabytes, que equivale, ou melhor, 2000 megabytes equivaleria a 2 GB. Né? Mas eu vou criar um HD bem pequeno, de 500 megabytes. Tá?
para ir mais rápido, inclusive o processamento. E antes de dar um OK para criar esse HD, eu posso escolher ainda se esse tamanho ele vai ser um tamanho fixo, né? Essa é a opção recomendada, ou seja, usando ou não esse espaço, ele vai ter 500 megabytes. E existe uma outra opção, que é o expandido dinamicamente, que ele não vai ter 500 megabytes. 500 megabytes é o limite máximo. Ele vai aumentando de tamanho de acordo com o que eu vou precisando. Eu vou colocando o arquivo e ele vai aumentando de tamanho, né, inteligentemente. Então, eu vou deixar como tamanho fixo, que é o que o Windows recomenda. OK. Tá? E vocês vão ver que ele vai gerar um arquivo na minha área de trabalho e vai já gerar também o meu HD. Ele está processando aqui embaixo, ó, 43, 59%. Pronto. Tá? Reservou esse espaço de 500 megabytes. E se eu for olhar aqui na minha área de trabalho, em algum lugar está esse arquivo, né? Que eu salvei ele aqui, vou dar um F5 aqui, atualizei, pronto, apareceu aqui, ó, um HD virtual, que foi o nome que eu coloquei, de extensão VHD. No caso de vocês, se vocês estiverem fazendo isso aí, vocês vão ver que o ícone talvez seja um pouco diferente, seja de um HD mesmo, né, do Windows. Ele aparece como um cubo para mim, porque eu tenho um outro programa, que é o VirtualBox, é um programa para virtualizar também máquinas e sistemas, e ele acaba sendo compatível com esse disco virtual. Então, se eu quiser abrir esse disco virtual, esse HD, num VirtualBox ou num VMware, que é um outro programa, eu posso. Isso que é mais legal, tá? Vocês podem usar então outros programas para virtualizar. Mas vamos lá, continuando. Então, criei meu HD virtual. Só que se eu for olhar em meu computador aqui, né, ele não aparece aqui ainda. Ainda continuo com 4, né? Quero criar uma quinta aqui. Então, na verdade, o que eu fiz foi o seguinte, eu só reservei o espaço, né? Quem criou partição e quem trabalha com isso, quem já fez isso alguma vez, sabe que eu tenho que atribuir nela uma espécie de configuração, que é o sistema de arquivos, para que o Windows possa reconhecer essa partição, esse HD. Então, que é o NTFS. Tá? Todos têm aqui NTFS, é por isso que o Windows reconhece. Tá? No caso do Linux também é o mesmo, né? É outro tipo de partição, mas ele tem que ser criada. Geralmente é criado com o botão direito aqui no tijolo e novo volume simples. A gente atribui essa configuração nele. Mas notem que aqui não é possível, né? Não consigo criar a partição aqui. Tá? Ele aparece como não alocado, que é sem a configuração. O que eu faço para criar a partição? É o botão direito em cima do disco 3 aqui, ó, do nome dele aqui, ó. Tá como desconhecido, inclusive, né? Então, quando eu clicar com o botão direito, a opção inicializar o disco. E aí a gente vai entrar numa configuração bem interessante, que é uma coisa que é visto na teoria em sistemas operacionais, que é a opção de estilo de partição. Ela pode ser um estilo mestre, MBR, Master Boot Record, ou GPT, que é uma tecnologia criada pela Intel. Geralmente, né, todos os sistemas usam MBR, que é o sistema padrão. Né? Qual é a característica dele? Ele reconhece até 4 partições por HD. Então eu posso dividir meu HD em 4 pedaços virtuais, seja ele físico ou HD virtual, inclusive, mas o limite máximo é 4 partições primárias. Tá? Então eu posso instalar até 4 sistemas num mesmo HD. A Intel, ela criou uma outra tecnologia chamada GPT, que imagino que no futuro vai ser a utilizada, né, a mais utilizada, que possui suporte de até 128 partições em um único HD. Posso colocar até 128 Windows diferentes, né, outros 128 sistemas, né, num mesmo HD. Né, que fantástico isso, né? Mas detalhe, né? O GPT ele só é reconhecido com sistemas de 64 bits. Se eu colocar um XP da vida lá, 32, não vai reconhecer, não é suportado por essa tecnologia. Mas eu vou usar o MBR aqui, depois a gente testa inclusive o GPT na prática aqui com HD virtual. Quando eu cliquei em MBR e dei OK, ele já habilitou, ele não criou a partição ainda, mas ele já passou de desconhecido para básico. Isso faz com que eu consiga criar a partição com o botão direito, agora aqui no tijolinho, novo volume simples, tá? Que é o que eu faria inclusive no HD físico. Né? Avançar, vou determinar todo o meu tamanho para criar a partição, criar uma única partição. Avançar, atribuir a letra padrão, que é aí, para a unidade. Avançar, NTFS padrão, poderia até colocar um nome aqui, vou colocar teste, que é o nome que vai aparecer lá no computador, né? É o rótulo. Avançar e concluir. Ele já vai formatar, já vai criar essa partição. Criou em tempo real, rápido assim, né?
E se eu for olhar em computador, olha lá ela lá, ó. Partição teste, HD virtual teste de 500 megabytes, mais ou menos, né? Se eu for entrar lá nela, eu consigo inclusive, né? Tudo que eu colocar aqui de arquivo vai ser salvo automaticamente nesse arquivo virtual aqui, tá? Então é uma partição que consegue suportar tudo, tá? Como se fosse física. Eu posso inclusive dividir ela, que é criar a partição, tá? Então como é que isso é feito? Exatamente como um HD físico normal. Botão direito no tijolo, diminuir, tá? Olha como é rápido, inclusive, né? E vou diminuir aqui o tamanho para criar uma partição bem pequenininha de 50 megabytes. Só para teste, né? Tá valendo. Então aqui eu digito, né, o tamanho da partição que eu quero criar. Diminuir. Ó, ele já separou esse pedaço. E, exatamente como eu fiz antes, botão direito, novo volume simples, para poder atribuir o NTFS nele. Ó. Nem vou colocar nome nenhum dessa vez. Tá? Vai criar. E olha só, eu tenho uma outra partição J, tá, de nome novo volume, que é o padrão que ele atribui. E se eu for olhar agora, computador, tem uma outra partição aqui. Ó, tá? Tudo nesse mesmo arquivo, né? Esse mesmo arquivo contém então os arquivos que foram colocados em ambas as partições, né? Ele suporta até as partições que eu acabei de criar. Posso criar outra aqui, né? Vamos tentar criar 5. Botão direito, diminuir volume. Outra de 50 MB. Para vocês verem que o limite na prática realmente é 5 partições primárias para estilo MBR de partição. Tá? Então, segundo botão aqui, diminuir volume, sempre pegando aqui do i que tem mais espaço, né? 50, foi a primeira partição que eu criei, até aqui, né? Eu estou repetindo os passos para criar a partição, cheguei ao limite do MBR, 4 partições. Olha o que acontece agora quando eu criar a quinta. Botão direito diminuir, ele até vai diminuir, ele vai reservar o espaço de 50, como não alocado. Né? Esse espaço eu sei que não vai aparecer até eu criar, e é no momento da criação com o botão direito novo volume que ele vai travar. Olha só o que ele vai me dizer. Ó. Quando eu concluir, não é possível criar um novo volume, porque o disco já contém um número máximo de partições. Tá? Então, esse espaço que eu acabei reservando vai ser perdido. Né? Vou até clicar com o botão direito aqui no i de novo e expandir, ou melhor, estender o volume, né? Para ele poder pegar de novo aquele espaço ali, né? De 50 MB. Voltou, né? Então aqui eu estou no limite máximo do MBR, tá? O que é normal em qualquer HD, geralmente sempre é feito assim, né? Agora, se eu quiser colocar um GPT na minha máquina, detalhe, se vocês quiserem configurar um HD de vocês como GPT para colocar por algum motivo, né, mais de 4 partições, vocês vão obrigatoriamente ter que formatar esse HD. Tá? Ele não consegue criar partição não formatando, né, em GPT. Tá? Em MBR ele até consegue, mas em GPT não. Então, vou criar um novo disco virtual, ação criar VHD. Definir aqui como o nome GPT, vai criar um outro arquivo, né? De tamanho igual, 500 MB, tá? Fixo também. Para vocês verem que eu vou configurar ele agora com GPT, ele vai criar mais que 5 partições. Eu não vou criar 128, né, lógico, mas vou criar 5 para vocês verem que ele vai ter um limite maior do que o MBR. Tá, desconhecido, cliquei com o botão direito inicializar aqui no disco 4. Aqui é esse momento, né, que eu vou colocar como GPT. O resto é exatamente tudo igual, né? A única mudança é essa, do botão direito aqui no disco para inicializar, escolher para GPT. O resto, todo o procedimento é exatamente igual. Ó, botão direito, novo volume simples, avançar para colocar um MBR. Ó, agora já tenho lá várias partições aqui no meu computador, ó. Tem um monte aqui, ó. Tem um monte. E essa aqui é MBR. Eu posso colocar arquivos exatamente nela, exatamente como uma partição MBR igual, como se fosse um HD físico real também. Só que ela vai suportar mais partições. É a única diferença do GPT, tá? Então, botão direito, diminuir o volume. E vou criar as minhas partições aqui, né? Vou criar partições dessa vez de 20 MB, menores ainda. Só pra testar mesmo, né? Ó. Duas, né? Vou diminuir aqui e criar a terceira. Tá?
Vou diminuir de novo essa aqui do NGPT e criar outra de 20 para chegar ao limite. Ó. Cheguei no limite do MBR. Como eu estou usando o GPT, olha o que vai acontecer agora. Ele não vai me impedir de criar a quinta. Vou até criar uma de 50 aqui, como eu tenho espaço. Ó. Criar uma maiorzinha aqui. Ó, é nesse momento que ele travaria, né? No concluir. Ó. Criou 5 partições primárias, tá? Em GPT. Olha que legal. Então, na prática, a gente consegue ver o que muitas vezes a gente só vê na teoria, né? E só com as ferramentas do Windows 7, tá? Ou 8, enfim, né? É exatamente o mesmo local, inclusive. Olha o meu computador que bagunça que tá, ó. Várias partições, né? Então, digamos que eu não queira mais brincar disso, né? Quero tirar tudo aquilo lá. Aí vocês podem pensar, é só apagar o arquivo aqui, né? É só apagar esses dois arquivos aqui. Mas se vocês apagarem ele, vocês não vão conseguir. Por quê? Porque ele está sendo usado. As partições estão feitas lá no meu computador. Elas estão sendo usadas, né? Contendo arquivo ou não, elas estão ali sendo executadas. Então o que eu tenho que fazer? Bom, antes de apagar o arquivo, ou enfim, até para transportar ele se eu quiser, eu tenho que clicar com o botão direito aqui no disco 4 e existe a opção então offline. Tá? Então clico em offline e vocês vão notar que quando vocês clicarem em offline, ele vai sumir do meu computador. Ó. Aqui, né? Ele vai sumir aqui de cima e também do meu computador. Demora um tempinho para desconectar. Ó, sumiu. Tá? Então eu tenho agora só essas 4 que eu criei ali do MBR. As partições do GPT sumiram, mas ainda continuam aqui. Tá? Só está offline. Ó, no meu computador, sumiram daqui. Tá? E se eu tentar apagar, eu ainda não consigo, porque elas ainda estão aqui no gerenciador, tá? Para poder trabalhar com elas. Se eu quiser conectar de novo, botão direito online. Então o que eu tenho que fazer? Para poder apagar o arquivo, poder copiar ele e transportar, botão direito desanexar VHD. É ele que vai desvincular as partições aqui virtuais, né, o disco virtual, com o arquivo. Né? Então esse vínculo é desfeito, botão direito desanexar, aqui no disco 4. Tá? Ó. E aí ele vai inclusive me dizer o caminho que está o arquivo. Tá? Eu posso inclusive marcar aqui e remover, excluir direto aqui, mas eu não vou fazer isso. Tá? Ok, ó, agora sim ele está desvinculado e eu poderia apagar esse arquivo ou mover para um outro computador ou para minha pendrive, por exemplo. Tá? Esse arquivo possui o mesmo tamanho da partição, ou seja, 500 MB. Né? Vou apagar ele, né? Ó, apaguei. Tá? Vou fazer a mesma coisa com outro e mostrar para vocês o seguinte. Botão direito, offline. Para desconectar, né? Aqui do meu computador. Pronto. E depois botão direito, desanexar.